Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, onde eu estarei aqui a te falar sobre 10 erros comuns que a maior parte de programadores web cometem no início das suas carreiras. Erros esses que você deve evitar a todo custo, principalmente aí no ano em que nós vamos entrar em breve, que é o ano de 2025. Nós já temos menos de 2 meses, já temos menos que 50 dias para entrar aí para o novo ano, e de certeza você não vai querer cometer nenhum desses erros, tal modo para que você possa ter uma carreira de sucesso no próximo ano, ou seja, no ano de 2025. Então, eu sou o Anela Como e eu ensino pessoas a se tornarem desenvolvedoras web Pro Max. Desenvolvedor web Pro Max, que é um desenvolvedor web full stack capaz de criar aplicações, sistemas web modernos e complexos usando tecnologias de ponta e capaz também de criar ali uma carreira de sucesso no mundo web. Então, nesse vídeo, como o título diz e como eu já falei anteriormente, eu estarei a falar aí de 10 erros comuns que a maior parte de programadores iniciantes cometem no início das suas carreiras, erros em que você quer aí evitar ao máximo. Então, caso você goste desses tipos de conteúdo sobre programação web, desenvolvimento web, vai logo se inscrevendo para que o YouTube possa te notificar quando eu for a lançar aí um vídeo novo, pois eu creio que são vídeos esses que irão te ajudar de uma forma muito eficiente. E vai deixando também aí seu like para dar aquela força no canal e para que este vídeo seja recomendado aí para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos direto aos 10 erros que programadores iniciantes cometem e que você vai querer evitar ao máximo. Vamos ao nosso erro número 1. E o nosso erro número 1 que muitos programadores iniciantes cometem é não planejar antes de programar. Parece um erro ali meio sem sentido, mas é um erro muito grave. Não só em programar, mas em qualquer outra coisa que nós desejamos fazer em nossa vida. Nós precisamos de ter aí um plano em mãos. Muitos programadores iniciantes caem nessa armadilha aí de simplesmente começarem a programar sem planejar. No início, quando você está realmente aí a iniciar, é realmente importante você programar sem planejar, realmente muito importante, não só na programação, mas realmente em qualquer área de nossa vida. Quando nós estamos aí a iniciar, quando nós estamos a fazer a coisa pela primeira vez, na maioria das vezes, nós não precisamos planejar, nós temos que fazer ali a coisa acontecer de uma maneira ou de outra, ou seja, nós precisamos de primeiramente fazer aquela coisa para que nós possamos obter conhecimento dos fundamentos e aí poder já planejar como é que nós vamos construir uma certa coisa de acordo com aquele conhecimento que nós obtemos. E com a programação não muda tanto. Mas olha, apesar de por vezes ser uma boa técnica você simplesmente programar sem planejar, principalmente quando você está a iniciar, cuidado para não cair na armadilha do iniciante infinito, ou seja, onde você coloca na sua mente que você é um iniciante e você vive como um iniciante para sempre. Você fica 1, 2, 3 anos jogando para si mesmo que é iniciante, porque você não tentou aí desafios intermédios, você não tentou aí desafios sêniores, você não tentou aí desafios mais complexos. Então, se você já programa até um certo nível, não precisa de ser algo grande, fica a saber que você basicamente, entre aspas, já não é um iniciante. Então, daqui para frente é hora de começar a planejar antes de programar. Por que isso é importante? Vamos imaginar que um engenheiro, um pedreiro, um construtor começa aí a construir uma casa. Ele até pode realmente conseguir construir uma casa, mas com o passar do tempo você vai ver que ele vai se deparar com dificuldades, vai se deparar com problemas que vão ser difíceis de arranjar, problemas que vão ser difíceis de manter, ou seja, vai ser muito difícil ele aí criar uma boa estrutura para casa. Por quê? Simplesmente porque ele não planejou. O mesmo acontece com os códigos. Você começa a programar, tudo começa como um mar de rosas, mas se você não estiver a criar ali um Hello World, estiver a criar aí alguma aplicação, não digo grande, mas alguma aplicação funcional, sem planejar, você vai se deparar em que você vai chegar no momento em que vai ter um código em que nem mesmo você dono vai poder entender, simplesmente porque você ainda não sabe o que você vai estar aí a escrever, simplesmente porque você não criou uma estrutura, você não planejou o que é que você deveria fazer com seu código. Então este é um ponto muito importante que você quer evitar a todo custo. Eu particularmente já
caí, e muito nesse ponto quando era praticamente iniciante. Eu caí muito nesse ponto de simplesmente querer pegar ali e começar a programar, porque eu queria terminar aí a aplicação e tudo mais. E na maioria das vezes nós ignoramos o facto de planejar, ou seja, o facto de, por exemplo, criar diagramas. Se você conhece o Melo, você pode usar o Melo. Caso você não conheça o Melo, você pode realmente escrever no seu caderno, escrever em qualquer lugar o que, que você quer que a sua aplicação faça, como é que você quer que os botões estejam aí, coisas assim. Ou seja, você tem que ter aí uma espécie de plano, de estrutura, como é que você quer que a sua aplicação fique. Eu caía muito neste erro ali, achando que era tão expert no início, que simplesmente tentava aí programar uma aplicação gigantesca em um só dia. Eu, tipo, não, eu vou pegar esse código, vou sentar horas e horas e vou criar isso. Mas esse é um erro muito, mas muito grave, em que não eu apenas caí, mas diversos outros programadores iniciantes já caíram. Então, caso você já tenha caído nesse erro, ou caso você se identificou com esse erro, deixa aí nos comentários, que será um prazer poder conhecer um bocadinho mais. Então, este foi o nosso erro número 1. Não planejar antes de programar. Vamos agora para o nosso erro número 2. O nosso erro número 2 é ignorar tratamento de erros. Em inglês, ignoring error handling, o famoso error handling, ou seja, manipulação de erros, tratamento de erros, ou como você quiser chamar. Muitos programadores iniciantes acham que seus códigos são perfeitos, que seus códigos não dão erro, que seus códigos nunca vão dar erro, que se eles escreverem um código bem alinhadinho, um código bem refinado, seu código nunca vai dar erro. Mas eu estou aqui para te dizer que as coisas nem sempre funcionam como nós queremos. Os erros são inevitáveis, pois apesar de nós termos essa estrutura linda de software que nós conseguimos ver, interagir com ela e tudo mais, nós temos aí também a estrutura do hardware, nós temos aí a parte física, que nem sempre depende do nosso software. Você pode escrever ali um código lindo de 2 mais 2 para que seja igualado a 4, mas se naquele momento em que o seu computador está para somar aqueles números e algum bug qualquer ocorra, por exemplo, no processador, que ele pode não dar 4 e dar uma outra informação ou dar aí qualquer erro. Esse é apenas um pequeno, mas realmente um pequeno exemplo do que pode acontecer. Por exemplo, criando aplicações em que precisam de se conectar a uma certa API para buscar dados. Muitos acham que simplesmente ele vai sempre poder buscar dados, mas muitas coisas podem acontecer. Pode haver erro na API, o servidor pode cair, ou seja, há muita, mas muita coisa que pode acontecer. E lembre-se, erros são inevitáveis. Então, se você puder tratar os erros, se você puder manipular, procurar uma forma de controlar os erros, isso será algo muito, mas muito gratificante para ti. Por exemplo, algumas semanas atrás eu estava a criar aí uma aplicação para Android e iOS, e eu de uma certa maneira coloquei um código em que só iria rodar em desenvolvimento e não iria rodar em produção. Quando eu tentava aí abrir a aplicação após compilar, a aplicação simplesmente fechava, simplesmente porque eu não fiz aí o tratamento de erro. Mas eu rapidamente descobri o que era, corrigi e a aplicação já roda aí sem quaisquer problemas. Provavelmente eu coloco o link aí abaixo, pois o cliente já abriu aí a aplicação ao público, então a chance é que eu vou deixar o link dele aí abaixo para que vocês possam apreciar aí a aplicação. Então não ignore isso. Procure de tratar os erros. Na maior parte das linguagens você usa aí o try catch, que é algo muito importante. Parece algo repetitivo, parece algo inútil, mas para quem já programou ali diverso, para quem já teve uma pequena experiência aí com códigos, sabe o quão é importante você escrever aí os seus try catch. Fora do try catch, que é do JavaScript, acredito não, em Java também try catch. Não sei muito bem dizer se em C# também seja try catch. Em Python é aí o try except ou except. Venho programando muito em Python nestes últimos dias, então se a memória não me falha, é realmente o except. Então eu tenho certeza que isso tenha ficado aí claro para ti. Procure de tratar os seus erros, procure de manipular erros. Não acha que o seu código é lindo, não acha que o seu código é perfeito, não acha que o seu código está bem desenhado, que ele não vai cair em erros. Os erros são inevitáveis. Ninguém tem a capacidade de evitá-los. Mesmo em nossos softwares,
modernos, dos nossos celulares que estão a ser construídos há 10 anos, 15 anos atrás, eles precisam de manipular erros, por exemplo, no Windows, Mac, Android, iOS. Você vê, quando dá aí algum erro, por vezes sai uma mensagem do sistema a pedir que você envie ali o bug em que deu no seu celular, que você explica aí alguma coisa, algo assim. Então, é impossível você se livrar de erros, pois se fosse realmente possível, esses softwares que estão a ser desenvolvidos há 5, 10 anos já não teriam hoje qualquer erro. Então, não ignore isso, não cometa esse erro que muitos iniciantes cometam, que é de não tratar os seus erros. Então, este foi o nosso erro número 2, que você quer evitar aí ao máximo no ano de 2025. Não deixe simplesmente para o ano 2025, comece também agora. Então, caso você tenha também se identificado com esse erro aí, deixe ficar nos comentários. Agora vamos então para o nosso erro número 3. O nosso erro número 3 é copiar e colar código sem compreender o próprio código. Isto parece ser uma abordagem muito, mas muito rápida. Na verdade, copiar e colar código é uma abordagem muito rápida em que é usada por muitos programadores profissionais, por muitos programadores sêniores. Realmente, copiar e colar ajuda muito. Mas olha, eu estou aqui a falar de erros comuns que muitos programadores iniciantes cometem no início. Entenda uma coisa, um programador já profissional, um programador já proficiente, ele não tem problema de copiar e colar código, porque ele consegue ler aquele código como se fosse uma poesia, ele consegue entender aquele código sem quaisquer dificuldades. Então, muitos dos programadores iniciantes tendem a cair neste erro, copiar e colar um código sem compreensão. O que acontece? Eles não compreendem aquele código. Primeiro ponto, você copia o código, ele até pode fazer o que você pretende fazer, mas você deixa de aprender. Com o passar do tempo, você vai deparar que você simplesmente não aprendeu nada, simplesmente você copiava e colava códigos sem procurar entender esses códigos. E por vezes você vai precisar de modificar tal código para que possa se ajustar ao que você realmente está a tentar fazer, simplesmente porque você ignorou aí o facto de compreender o código. Você pode se deparar aí com erros e bugs. E tem vezes que tais códigos podem até colocar bugs no seu próprio código, mas por você não entender aquele código, você acha que, sei lá, alguma coisa está errada. E eu vejo isto acontecer muito, mas muito, com pessoas que usam o ChatGPT para programar. O ChatGPT é uma ferramenta muito, mas muito boa. Eu pessoalmente uso e muito no meu dia a dia, realmente e muito, que seria muito difícil eu poder abandonar o ChatGPT hoje em dia. Impossível? Não, mas é possível. O que acontece? Para muitos iniciantes, eles acham que será ali uma magia, eles entrarem no ChatGPT ou qualquer chatbot, colocarem ali a descrição do sistema em que eles querem e bang, o ChatGPT entregará todo o código de uma aplicação super complexa. Estou aqui para dizer que isso não acontece. O que acontece? O ChatGPT vai tentar te dar o máximo que ele puder. E como você não compreende o código, como você não sabe ler o código, como você habituou a copiar e colar, você vai simplesmente copiar aquele código, vai colar e vai tentar rodar, vai ter erros. Você não vai saber onde que o erro está, você não vai saber o que realmente está acontecendo com aquele código. Você vai pegar o erro, vai passar para o ChatGPT e assim você vai simplesmente se deparando com erros. E ChatGPT vai estar a tentar aí ajustar o código, mas ele não vai estar a entender. Por quê? Porque você também não está a conseguir entender aquele código para realmente explicar ali o que está a acontecer. Então, não cai nessa armadilha de copiar e colar código sem compreender. Este é um erro que muitos, mas muitos iniciados cometem. Mais tarde, quando você for um programador já profissional, isso vai ser algo que vai te ajudar muito. Eu pessoalmente faço e muito isso. Copio e colo muitos códigos do ChatGPT, mas olha, não são códigos em que eu peço para ele gerar uma aplicação, porque isto não tem como. Tem códigos em que eu não quero escrever, em que eu não quero ficar aí a pensar, eu só peço para ele gerar, copio e colo, mas eu entendo aquele código. Por isso é que não tenho dificuldades. Por isso, quando eu vejo ali um pequeno erro, por vezes nem preciso de pegar o erro e lançar de volta. Eu simplesmente consigo corrigir, porque eu sei exatamente onde está o erro, porque eu consigo compreender aquele código. Então, caso você seja aí um programador iniciante, evite este erro a todo custo. Por vezes pode até parecer que você vai ficar por trás, mas olha, você deve entender que você está ali
no seu tempo de aprendizado. Você está aí numa jornada que, após você passar essa jornada, você terá um conhecimento sólido, um conhecimento tremendo, maior que qualquer outra pessoa que tentou encurtar o caminho aí usando corta-matos, como nós falamos aqui em Moçambique, tentando usar aí caminhos, tentando usar atalhos, como alguns aí podem entender de forma fácil, atalhos em que não vão te levar a lugar algum. Então, procura evitar ao máximo copiar códigos, principalmente se você não compreender o código. E não fiz aqui compreenda, realmente compreenda o código antes de copiar e colar. Vamos então para o nosso erro número 4. O nosso erro número 4 é não usar um controle de versão. Ou seja, o famoso Git. Tem diversos sistemas de versão, mas vou estar aqui a falar especialmente do Git, que provavelmente vocês já são familiares. Git, que é o controle de versão, GitHub, que é a ferramenta que permite criar repositórios online e tudo mais. Então vou aqui realmente falar do GitHub, que provavelmente pode ficar um bocadinho mais fácil aí de você perceber. Então, este é um erro também que alguns iniciantes cometem, que é simplesmente não usar um sistema de controle de versão. O GitHub, o Git, não serve simplesmente para você guardar o seu código, serve para você poder fazer acompanhamento do seu código, serve para você guardar as versões do seu código, ou seja, é uma ferramenta muito, mas muito valiosa. Serve também para você poder colaborar com outros tipos que provavelmente podem estar juntas, ou seja, provavelmente podem estar a trabalhar aí no mesmo projeto que você está a trabalhar. Por mais que você não esteja a trabalhar em equipe, use Git. Você não precisa de saber tudo, você não precisa de saber os comandos mais avançados, coisas assim. Você precisa simplesmente saber o básico, saber adicionar, criar um repositório básico, poder fazer um push, poder fazer um pull, poder fazer um merge básico. Ou seja, você precisa de pelo menos esses comandos básicos, são ferramentas essas que vão te ajudar. Não só vão te ajudar nos seus projetos pessoais, mas também vão te ajudar ali quando você for a migrar para um ambiente mais profissional, seja para uma empresa ou algo de gênero. Ou seja, você vai poder já vir com um background de uma ferramenta em que é usada em ambientes profissionais. O Git, ele vai te ajudar a ajustar mudanças, ele vai te ajudar a reverter erros, como eu disse, ainda vai te ajudar a colaborar em equipe. Então gasta ali um bocadinho de tempo, pelo menos, de aprender o básico. O avançado você pode aprender aí com o tempo. Então esse foi o nosso erro número 4, que é não usar um sistema de controle de versão. Vamos então para o nosso ponto número 5, ou seja, nosso erro número 5. E o nosso ponto número 5, o nosso erro número 5, que muitos programadores iniciantes cometem e você deve evitar aí a todo custo, é esquecer da limpeza do código. Há dias eu estava aí a assistir um vídeo muito interessante, um vídeo em inglês, que se o título não me foge, é How to Unfuck Your Life, ou seja, basicamente como recuperar a sua vida. Então eu estava a assistir esse vídeo ali e um dos passos que ele deu foi de limpar o seu reino. Quando ele diz reino, ele está a falar aí basicamente de limpar o lugar onde você está, seja seu quarto, seja sua casa. Procure sempre deixar as coisas bem organizadas, pois isso vai ajudar a sua mente a pensar de forma mais fluida. Isso vai ajudar aí a... É algo que parece até mágico. Vocês podem ali experimentar isso, ou talvez vocês já tenham experimentado, mas aqui quanto ao código, que é esquecer-se da limpeza do código, o que acontece? Você vai começar aí a programar. Isso parece até muito com o nosso primeiro erro, mas olha só, você vai começar aí a programar. Você começa a programar variáveis, funções, classes, modelos, controladores, view, templates. Você começa a deixar aí tudo de qualquer maneira. Com o passar do tempo vai ser muito, mas muito difícil você manter aquele código, porque tudo vai estar desorganizado, tudo vai estar aí emaranhado. Então procure usar ali boas práticas de programação, como um código limpo, verificar aí a nomeação de suas variáveis, nomeação de classes, nomeação de funções, coisas assim. Procure seguir esses estándares. Esses estándares, esses padrões podem aí parecer não fazer muito sentido no início, principalmente quando você está a começar a programar, mas confie em quem já tem experiência.
Pois a experiência nunca, mas nunca mente. Procure organizar seu código, que isso é algo que vai te facilitar e muito. E olha, no início vai ser difícil você poder organizar seu código de maneira eficiente. Mas conforme você vai programando ao longo do tempo, pode ser na mesma aplicação ou em uma aplicação diferente, em um sistema diferente, você vai ver que as suas habilidades de organização de código vão melhorar cada vez mais. Mas nunca caia na armadilha de deixar o seu código desorganizado. Procure sempre, mas sempre organizar o seu código, organizar os seus módulos, organizar as suas classes, organizar as suas funções, organizar os seus modelos, que isso vai ser algo muito, mas muito proveitoso para ti. Então esse foi o nosso erro número 5, esquecer-se da limpeza do código. Vamos então para o nosso ponto número 6. Então, caso você esteja gostando ali do vídeo até aqui, ainda não deixou seu like, lembre-se de deixar seu like, caso você esteja realmente gostando ali do vídeo, e deixe nos comentários até aqui qual destes 5 erros você realmente mais gostou, ou seja, qual destes 5 erros mais se identificou contigo, qual destes 5 erros mais te tocou na ferida, posso assim dizer. Vamos aí continuar com o vídeo e vamos ao ponto número 6. E o ponto número 6 é negligenciar comentários e documentação. Esse é um erro muito, mas muito grande. É o nosso erro número 6, negligenciar comentários e documentação. Então, quando você começa a aprender a programar, você estuda aí sobre comentários. Na maioria das vezes, muitos programadores iniciantes começam por comentar tudo que é código. E de repente você se depara aí com um vídeo de Anela Como ou um vídeo de qualquer outro programador ou ainda em um livro, e você aprende que não é bom comentar assim tanto o seu código. Comente simplesmente quando for necessário. Isso é realmente verdade. Quando você não puder descrever ali, por exemplo, que uma função realmente faz, através do seu nome ou uma variável ou algo parecido, procure deixar um comentário, mas não deixe comentários longos e desnecessários. E se possível, procure sempre aí documentar o seu código. Por que eu estou a dizer isso? Estas são coisas em que vão ajudar você mesmo, o próprio dono, a entender o seu código mais tarde. Não só você, ou talvez um amigo, um colaborador, um colega de trabalho, qualquer outra pessoa a entender o seu código de maneira um bocadinho mais fácil. Por mais que você use aí regras de código limpo, nomeação de variáveis, funções, coisas como essas, de vez em quando você ver que não está a ser realmente tão possível assim descrever ali os elementos do seu código simplesmente com os nomes em que você dá as variáveis, funções e tudo mais, procura adicionar aí um pequeno comentário para clarificar para a pessoa que for a ler. E essa pessoa pode ser o seu eu do futuro. E se possível, procure criar uma pequena documentação do seu próprio código. Este foi o nosso erro número 6. Vamos então para o nosso erro número 7. O nosso erro número 7 é não testar códigos. Isso se parece até com um dos erros em que nós já falamos. O que acontece? Nós achamos que o nosso código vai ser sempre limpo, que o nosso código vai ser sempre perfeito, fora de erros, fora de falhas. E por vezes isso acontece até com programadores mais experientes. Mas pela sua experiência eles sabem que no final do dia eles vão ter que testar os seus códigos. Não testar os seus códigos vai simplesmente te levar a criar códigos com falhas, códigos com diversos erros. Ou seja, você pode tirar um código de desenvolvimento para produção achando que o seu código está limpo, que o seu código está maravilhoso, mas ele simplesmente tem ali várias falhas. E essa parte de testar por vezes pode ser algo ali meio doloroso, algo meio monótono, ter que testar a mesma funcionalidade 10, 15, 20 vezes. Você pode aprender aí a usar ferramentas de teste automático, você pode aprender aí a usar bibliotecas ou frameworks para testagem, você pode aprender a escrever testes unitários, você pode aprender a estudar mesmo, você pode aprender aí a fazer testes de integração para que você possa testar o seu código de maneira mais rápida. Isto é algo muito, mas muito importante para que você possa evitar aí que o seu código tenha falhas desnecessárias. Pois escrevendo um código, na maioria das vezes nós sempre achamos que ele faz funcionar. E aquilo que eu disse, isso por vezes acontece com programadores mais experientes. Mas pela sua experiência, no final do dia nós sabemos que temos que testar o nosso código. Mas para muitos iniciantes, eles acham que o código está bem organizadinho, que o código está perfeito.
e tentam executar ou tentam colocar em produção, tentam lançar o seu código sem testar. Não cometa esse erro, principalmente se você quiser ter uma carreira de sucesso em 2025. Este foi o nosso erro número 7. Vamos aí saltar para o nosso próximo erro. O nosso próximo erro, ou seja, o nosso oitavo erro é focar apenas em linguagem e ignorar a lógica. Este é um erro que muitos programadores iniciantes cometem, mas muitos que provavelmente você pode ter cometido. Eu, felizmente, quando eu olho para trás, esse foi um dos erros que eu não cometi. Eu não estou a dizer aqui que sou perfeito, tal como eu disse, eu mencionei aí erros em que eu também cometi imensamente no início, em que se eu tivesse alguém ali para poder me avisar seria ótimo, como por exemplo, você está tendo aí o prazer de poder ser avisado por mim. Então, este é um erro que muitos, mas muitos programadores iniciantes cometem, que é procurar focar na linguagem e ignorar a lógica, ou seja, eles procuram focar-se na ferramenta ao invés de realmente obter a habilidade. Linguagem é simplesmente uma simples ferramenta. Você tem que procurar realmente entender programação, você tem que procurar estudar sobre estrutura de dados, você tem que procurar estudar sobre lógica de programação, você tem que procurar estudar sobre algoritmos, que são coisas que não mudam entre as linguagens de programação. Eu não estou a dizer aqui para você ignorar a sintaxe de uma certa linguagem de programação. Mas muito importante sim você saber isso, mas olha, quando você for a se tornar aí alguém profissional, ou se você ainda quiser progredir, sair desse nível de iniciante e saltar para os outros níveis na sua carreira como um programador web, você vai precisar de resolver problemas mais complexos. E você não vai conseguir resolver problemas complexos simplesmente decorando uma certa linguagem, colocando a sintaxe de uma certa linguagem, colocando a sintaxe de JavaScript na sua cabeça, colocando a sintaxe de Python na sua cabeça, a sintaxe de PHP, Java na sua cabeça. Isso não vai te ajudar em nada. Isso vai te trazer aí grandes problemas quando você quiser avançar na sua carreira, quando você quiser resolver problemas cada vez mais complexos. Você precisa de aprender realmente programação, você precisa de entender algoritmos, como é que algoritmos funcionam, porque algoritmos não são códigos, algoritmos são simplesmente etapas. Você precisa de realmente procurar entender na sua íntegra o que algoritmos são. Você precisa de entender sobre estrutura de dados, você precisa ainda de entender sobre a lógica de programação, conceitos que são extremamente importantes se você quiser ser aí um programador de sucesso, se você quiser realmente resolver problemas mais complexos, pois no final do dia é isso que um programador faz, ele simplesmente resolve problemas. E quando você for a se deparar com a realidade, você vai se deparar na maioria das vezes com problemas meio complexos que vão exigir ali o seu pensamento lógico, que vão exigir aí que você entenda de lógica de programação para que você possa realmente pensar. Não é você saber que variável declara-se com um const no JavaScript, que em Python você não precisa de colocar aí, sei lá, um const, um var para declarar uma variável, que em PHP você precisa de usar o $sign para declarar uma variável. Essas coisas não vão te ajudar em resolver problemas mais complexos. Isso são simples ferramentas que você pode aprender em qualquer altura. Procure se focar na programação em si. Provavelmente eu irei deixar aí um vídeo abaixo onde eu falo aí como é que você pode começar a aprender sobre lógica de programação, caso você queira aí aprender. Então vamos aí saltar para o nosso próximo erro que você deve evitar a todo custo, principalmente para o ano em que nós vamos aí, 2025. Então, o nosso erro número 9 é tentar ser perfeito desde o início. Então, este erro aqui vai um bocadinho, posso dizer, de uma certa forma contra, por exemplo, o primeiro erro que nós vimos. Então, esse é o erro que muitos programadores iniciantes também cometem. E caso você seja um programador iniciante, tenho certeza que você provavelmente deve estar a entender o que eu estou a falar. Muitos programadores iniciantes no início tentam aí ser perfeitos. Eu particularmente também cometi esse erro, ou seja, tenta aí criar um código perfeito, ele tenta fazer algo perfeito. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Você não tem a experiência, você não tem o conhecimento. Você primeiramente precisa de fazer as coisas funcionar. Após você fazer as coisas funcionar, você pode começar a refatorizar seu código. Refatorizar parece uma palavra aí complexa, mas refatorizar é simplesmente começar a organizar seu código para que seja mais fácil você ler, para que seja mais fácil você
manter, para que seja mais fácil você cuidar do seu código. Então você primeiramente precisa fazer as coisas acontecerem, você precisa de colocar aí aquela sua funcionalidade principal realmente a funcionar. Depois daí você começa a organizar seu código e gradualmente, conforme você vai fazendo isso, conforme você vai adquirindo a experiência, você vai começar a evoluir de forma grandiosa, você vai realmente evoluir de uma forma assustadora. Então tire da sua cabeça que você precisa de construir algo perfeito no início. E eu vou falar, isso é algo em que me prendeu neste nível de iniciante durante muito, mas muito tempo. Tentar criar algo ali extraordinário. Eu tentava fazer isso simplesmente porque eu achava que eu poderia, mas hoje quando olho para trás percebo que não tem como. Por exemplo, não sei quais são as chances que você aí deste lado tem de, sei lá, saber pilotar um avião. Se você tentar pilotar um avião, as chances são que será um desastre. Mas conforme você for praticando, conforme você for buscando conhecimento, conforme você for buscando feedbacks, você vai poder ganhar experiência, você vai poder melhorar, você vai poder evoluir de forma grandiosa. Lembre-se, esqueça código perfeito, principalmente quando você estiver a iniciar. Procure fazer as coisas funcionar e gradualmente você vai refatorizando, você vai organizando seu código, você vai limpando seu código, você vai tratando ali erros e gradualmente você vai ficando cada vez mais experiente, cada vez mais expert nessa nossa área de programação web. Então vamos aí ao 10º e nosso último erro. O nosso 10º e último erro, que provavelmente seja um dos maiores erros em que um programador iniciante comete, é ignorar feedback e ajuda dos outros. Ele acha porque ele, sei lá, estudou XYZ, porque ele leu o livro ABC, que ele não precisa de feedback e ajuda dos outros. Este é um erro que provavelmente você já cometeu. Eu cometi este erro quando era um iniciante. Ele acha que já sabe de tudo. Ele acha que já tem ali todo o conhecimento. Olha, programação é algo em que se aprende através de feedback. Não só programação, mas também como qualquer coisa na nossa vida. Nós precisamos de obter um feedback para saber como é que nós estamos a ir realmente a caminhar. Sozinho você até pode, mas você vai perder muito, mas muito tempo. Como tempo é dinheiro, você vai perder também ali muito, mas muito dinheiro. Não hesite em procurar aí por programadores mais experientes, seja nas redes sociais. Eu recebo diversas mensagens de pessoas aqui no canal quando estão a seguir aí os meus tutoriais, expressando uma dúvida, algo assim. Então, eu tento aí ao máximo responder maior parte das perguntas, tento aí ao máximo dar maior parte de suporte para que eu possa aí ajudar o maior número de pessoas. Então não hesite em procurar por programadores mais experientes, procurar obter feedback de como é que as coisas estão, procurar pedir ajuda. Muitos tendem a ter vergonha, mas olha, programadores experientes, programadores já sêniores, eles estão ali dispostos a ensinar na maioria das vezes. Eles gostam quando alguém chega ali e bate a porta à procura de algum conhecimento. Eles não têm problema em partilhar o seu conhecimento. Então, não hesite em procurar por essas pessoas, pois você só vai poder evoluir de uma forma muito mais rápida quando você for obter feedback daqueles em que já sabem, daqueles em que já caminharam o caminho que você está a tentar caminhar. E isso não só vai servir para você poder obter feedback e ajuda, mas você vai começar desde cedo a treinar a habilidade de trabalhar em equipa, a treinar a habilidade de poder colaborar com pessoas ali em que você está a construir, em que você está ali a meter mão na massa. Esse é um erro que muitos programadores iniciantes cometem. Eles encontram um tutorial na internet, eles ficam presos naquele tutorial, eles não deixam comentar sobre alguma dúvida, eles não procuram em fóruns, eles não procuram, sei lá, terem contato com o dono do tutorial para expressar alguma dúvida. Eu particularmente deixo aí aberto para as pessoas possam comentar os meus vídeos, para que as pessoas de certa maneira possam me procurar, para que eu possa expressar aí, expressar-me, para que eu possa ali ajudar a resolver aí as dúvidas que eles têm ali ao máximo, para que eu possa dar aí o maior suporte possível. Mas apesar de você ter aí ao seu dispor programadores experientes que podem te explicar, na maioria das vezes é muito bom você antes tentar por si mesmo. E a partir do momento que você ver que já não está a dar, está realmente meio difícil, procura ali ir atrás de alguém. Procura obter feedback de alguém, procure ajuda de alguém. Muitos falam aí de vergonha, coisa assim, mas olha,
não há nada de errado em não saber. O primeiro passo para você poder aprender alguma coisa, o primeiro passo para você poder se tornar expert em alguma área é você saber que você não é expert naquela área. Pois quem não sabe que ela ainda não é expert naquela área, na verdade, nunca chegará a se tornar um expert. Então, o primeiro passo é você saber, é você reconhecer que você ainda não é um expert naquela área. Só deste modo você vai poder ir atrás realmente do conhecimento necessário para poder se tornar um expert. Eu espero que você tenha gostado aí deste vídeo, espero que você tenha realmente se conscientizado, espero que você tenha realmente apontado e ter ouvido ali de maneira muito clara esses erros que eu estive aqui a partilhar contigo, são erros muito, mas muito perigosos para programadores iniciantes, que é um erro que realmente muitos, mas muitos programadores iniciantes cometem. São erros esses que você quer evitar ao máximo daqui a 2 meses, quando nós estivermos implementar o ano 2025. E como eu disse, não espero o ano 2025, comece a aplicar isso agora, para que quando o ano chegar você já entre aí com os 2 pés, evitando maior parte desses erros, ou no melhor dos casos, evitando ali todos. Então, eu sou o Anela Como, eu ajudo pessoas a se tornarem desenvolvedores web pro Max. Caso você não tenha deixado seu like, vai deixando seu like, deixa aí nos comentários. Caso você não tenha comentado nada, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, quais foram os erros em que mais te tocaram, quais são os planos para você poder ultrapassar esses erros, ou ainda quais são os erros, ou qual é o erro em que você acha que eu não abordei nesse vídeo, em que é muito, mas muito importante que os programadores iniciantes evitem ao máximo. Você pode deixar aí nos comentários, que será um prazer aí poder interagir nos comentários contigo, será um prazer poder ler os seus comentários. Mais uma vez, eu sou o Anela Como, eu ajudo pessoas a se tornarem desenvolvedores web pro Max. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, cuide-se. Fim de emissão.